ciúme faz bem ou faz mal? Bom, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa Humanos uma psicóloga especializada em relacionamentos, especializada em psicoterapeuta corporal, isso? Exatamente. E tanatóloga, isso também? O que é isso? Me explica, Jéssica Horácia de Souza. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Posso chamar doutora? Pode chamar de doutora. Eu adoro chamar psicólogo de doutora. Mas eu não sou doutora. Não é doutora? Não, não sou doutora. Bolsonaro acabou com isso aí, você viu? Pois é. Ele andou acabando com essa história. Eu vi. Tá, Enfim, psicóloga Jéssica. Ficou melhor assim? ficou melhor, me sinto mais confortável. Então tudo bem, psicóloga. Me explique o que é tanatologia. Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Tanatologia é uma área da saúde que estuda perdas, lutos, o enfrentamento da dor da perda, independente de como ela for. Se envolve uma morte ou uma separação. Então eu estudo isso e acompanho os meus pacientes dentro dessas demandas. E no geral, você é psicóloga normal? Sou psicóloga normal. De consultório? Sim, psicóloga clínica. O pessoal senta lá? Tem divã? Tem divã. As pessoas usam muito divã ainda ou não? Usam bastante. Dentro da minha abordagem é comum utilizar o divã. Eu venho de uma abordagem psicanalítica, então é suposto, né, Freud introduziu o divã, é suposto utilizarmos... É ele que inventou a história do divã? Sim, foi ele. Mas por quê? Porque a pessoa fica de costas, psicólogo, não olha no olho, é mais fácil falar? Mas hoje eu não utilizo mais essa metodologia. Hoje meu paciente, ele deita ou ele senta, eu deixo o divã como algo mais decorativo e para ele se sentir confortável. Veja, às vezes é muito mais confortável que uma poltrona, mas eu gosto do olho no olho, eu gosto de me aproximar do paciente, é um pouco mais humanizado. Tá, vamos falar de psicologia normal em outro programa. Eu quero falar de ciúme, de relacionamento, eu gosto de treta. Okay. O que a internet trouxe de problema para os casais, Jéssica? Olha só que complexa a pergunta. Eu acredito que a internet, ela não tem toda essa responsabilidade. Acho que é a pessoa que está por trás dela, né? Mas o que eu vejo é que a internet, ou principalmente as redes sociais, elas acabam fomentando, contribuindo para que as pessoas fiquem um pouco mais inseguras. Veja, hoje é muito interessante porque parece que se busca uma forma de parâmetro mensurável para o amor. Então, exemplo, se eu faço uma postagem, eu quero que de imediato o meu parceiro, o meu paquera, não sei se usa mais isso, meu crush, isso, não é do meu tempo, mas enfim. Eu acho que crush já está ultrapassado também. Tá, deve ser algum outro. Eu quero de imediato que essa pessoa que eu tenho interesse, ela visualize ou que ela curta, que ela comente. Se ela não faz isso, eu já entendo que não gosta de mim ou que está fazendo um jogo psicológico. O mesmo vale para bate-papo, para o WhatsApp, por exemplo. Se a pessoa não visualizou ali na hora, já vem aquela decepção, já vem aquela frustração. Então, eu acredito que a rede social está vindo com esse peso de mensurar o amor das pessoas por nós. Tá, e onde é que entra o ciúme nessa história toda? É porque o ciúme, nós sentimos ciúme a vida inteira. Sim. Caim matou Abel por ciúme. Exato, só que a rede social, ela vem também para fomentar, né, a ideia de ciúme, uma vez que nós temos mais critérios para controlar o outro. Então, se meu parceiro fez uma postagem, eu vou ver, ele está em tal lugar, e ali eu tenho mais controle sobre ele. E aí o ciúme acaba aflorando quando a pessoa não faz uma postagem, ou quando ela faz uma postagem com uma outra pessoa que eu já fico um pouco desconfiada ou insegura. Ou quando ela esconde onde estava e não mostra, mais ou menos isso. Exato, eu estava conversando esses dias com uma pessoa que me falou assim, olha, eu sou casado, e eu e a minha parceira temos o hábito de compartilhar a localização de onde a gente está. Eu achei aquilo muito interessante, para eles é funcional, legal, mas porque tem uma boa maturidade emocional. Agora, talvez isso não funcione para grande parte da população, porque quando um deixar de postar a localização, por N motivos, já vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Já vai dar morte. Exato. Assim, vamos explicar para as pessoas que estão em casa. Por exemplo, você sabia que o Google, ele registra no celular todos os locais que você foi? Então, você, mulher, que quer saber onde seu marido esteve, é só pegar o celular dele e entrar na conta do Google que você vai ver onde ele esteve, tá? Vale para o homem também. Fica a dica. Fica a dica para os dois, né? Eu acho que não dá para generalizar homem e mulher, né, Jéssica? Não dá, de forma alguma. Acho que a gente precisa quebrar essa ideia de gênero frágil, de sexo frágil. Até porque as mulheres traem mais, né? Então, eu não tenho nenhum... Não tem esse dado? Não tenho esse dado. Tá, e olha só, eu quero saber sobre casais que dividem a mesma conta no Facebook,
no Instagram, entendeu? Quando eu olho lá casal, né? Fulano e ciclano, eu já... pra mim já sou estranho. Pode ser funcional, mas como eu estava falando, mano, desde que o casal tenha maturidade emocional suficiente para lidar com isso. Porque talvez um vai receber uma mensagem que é particular e aí sabe que não pode abrir e por aí vai. O Flávio Gicovati, um psicoterapeuta brasileiro que faleceu recentemente, ele dizia assim, ó, que ele não conseguiu prever a data, né, mas ele disse que a tendência da humanidade era quebrar o amor romântico. Esse de que duas pessoas têm que ser uma só. E que daqui a pouco, daqui a um tempo, nós trabalharíamos mais para individualidade. Até ele faz uma fala muito interessante. Ele diz assim: daqui a um tempo nós deixaremos de trabalhar no sentido de fazer concessões no relacionamento e vamos trabalhar mais para ter respeito. Então vai sair dessa ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa por ti, tu tem que fazer por mim também. Eu fiz por ti, por que tu não fez por mim? Uma troca imediata, assim. Isso, essa compensação. E a gente vai trabalhar mais dentro de um relacionamento para respeitar. Ele tem a conta dele no Instagram, beleza, eu tenho também a minha. Ele quer sair com os amigos, legal, eu quero ficar em casa dormindo, tá tudo bem. Então o Flávio Gicovati, ele já trazia essa ideia da quebra do amor romântico. Quando eu vejo duas pessoas com a mesma conta de Instagram, um casal, por exemplo, eu acho interessante porque me faz pensar que ainda estão vinculados ao amor romântico, ao ideal do amor romântico, como se eles devessem ser uma pessoa só. Mas tudo isso é falta de maturidade, ou não? Eu não posso julgar dessa forma, seria muito antiético da minha parte. Eu acredito... Eu posso, isso é falta de maturidade. Eu não sou psicólogo, é falta de maturidade, tá? Eu acredito, mano, que essas pessoas, elas precisam desenvolver um pouco mais a sua independência e autonomia. O famoso amor próprio, no senso comum. Trabalhar para se bastarem, para terem o seu emprego, para gostarem daquilo que elas fazem. E aí o parceiro ou a parceira vai ser só mais um plus, assim, um complemento. Eu digo que é a cereja do bolo, mas o bolo todo tem que ser nós. Não viver exclusivamente para a pessoa, né, Jéssica? Eu acho que isso é muito perigoso também. É perigoso e os relacionamentos conjugais, eles não vão adiante dentro deste formato. Acaba sendo sufocante. As pessoas se sentem impressionadas, né? Então, o que eu vejo no meu consultório, cada vez que chega um casal, né? Às vezes faço atendimento, terapia de casal também, que eles chegam com essa simbiose, querendo ser um só, evidentemente vai ter muitos conflitos dentro dessa relação. Eu acho que já começa pelo conflito inicial, acho que já temos que desmistificar casal, né? Não precisa necessariamente ser homem e mulher. Exato. Né? Mas são duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, né, com uma carga genética totalmente diferente, com valores diferentes, que eu acho que não vão ser um nunca, né? Nem tem o porquê ser. Não é saudável que seja, né? É interessante que nós começamos a respeitar mais a individualidade alheia. Que a gente comece a entender que tudo bem o meu parceiro ser diferente de mim. E tudo bem a gente não ter muitos pontos em comum, porque o que vale... ainda, né, apesar de toda essa diferença, é o desejo de a gente trocar ideias, de a gente trocar informações. Veja que sem graça, né? Se a Jéssica namorasse com uma Jéssica, se o Mano fosse casado com um Mano... eu não me suportaria. Não daria certo. Porque não tem o que trocar, não tem o que compartilhar. Sim, é importante que tenhamos alguns pontos em comum, mas que não sejamos igual aos outros, até porque isso é impossível. Eu fiquei preocupada, minha esposa me falou uma coisa esses dias, que algumas amigas dela tem o Instagram dos namorados, amigos, dos cônjuges, que eu acho bonita essa palavra, instalados nos seus celulares. E elas vigiam eles. Sim. Eu achei isso de um absurdo gigantesco, Jéssica, porque se você chega nesse limite, você não tem mais moral nenhuma com a outra pessoa. William Reich, um psicólogo austríaco, ele falava de traços de caráter. E quando você me traz essa fala, me faz pensar num traço de caráter em específico, que é do tipo controlador, pessoa rígida, que ela nutre dentro de si uma insegurança muito profunda e precisa mostrar, aparentar que ela tem controle da situação. É por isso que fica mandando mensagem o tempo todo, que visualiza onde que a pessoa está, se está online ou não. E aí chegam no meu consultório algumas falas do tipo: Jéssica, eu vi que ele estava online, mas ele não estava falando comigo. Ok, tudo bem? O mundo existe além de você, né? Exato. Mas é uma insegurança tão profunda, mano, é uma dor tão forte, tão importante, que essa pessoa, ela acaba encontrando um meio de evitar lidar com a dor do abandono, que é através do controle. Há uma falsa crença de que eu controlando não vou perder. Jéssica, é muito normal as pessoas sustentarem relacionamentos que não gostam, que não estão felizes, simplesmente por estarem se relacionando com alguém com medo de ficarem sozinhas? É normal mesmo? Sim, é bem comum. Eu digo que são pessoas que elas não gostam do parceiro, elas gostam de se relacionar.
Elas gostam da ideia de estarem apaixonadas, né? Elas gostam da... Mas paixão acaba. Sim, acaba. Mas 90 dias, Tem uma teoria, não tem? Tem uma teoria. Isso vai mudando, sabe? Para cada abordagem tem um tempo. Já foi 2 anos, já passou para 6 meses. Mas, enfim... Daqui a pouco é um dia só, né? Olha... Começou, acabou já. Amor líquido, né? Relacionamentos líquidos, do Bauman. Mas o que eu acho é que essas pessoas, elas precisam estar vinculadas a alguém para não contactar com a solidão. Então, é quando eu... E, inclusive, falando de rede social, é quando eu faço muitas postagens, é quando eu escrevo muita coisa nas redes sociais, é uma forma de... O Leandro Carnal traz isso. É uma forma de eu evitar o contato comigo, de eu estar sempre vinculado ao outro, para não me deparar com a minha relação interpessoal. As redes sociais trouxeram também os críticos de plantão. O quanto isso faz mal para as pessoas? Então, mano, eu vejo através de 2 perspectivas. A rede social, ela contribui para que pessoas tímidas se expressem, mas ela contribui para que pessoas tímidas se expressem. Então, vai saber como é que essa pessoa tímida vai se expressar. O que eu acho importante é que, a nível psíquico, essas pessoas tímidas elaboram um conflito interno, que é a timidez, é a insegurança. Contudo, em contrapartida, às vezes não encontram limites. Mas tem pessoas que só querem audiência. Sim. Elas sobrevivem de audiência. Sobreviver de curtida é muito perigoso? Sim, é perigoso porque, embora... Aí é delicado, assim, é claro que a gente não pode ser retrógrado ou conservador e dizer que a melhor relação é essa que está havendo entre nós dois aqui agora. Ah, é a melhor do mundo, assim, achar que... É pessoal, né, é do toque, do contato. Por quê? Porque a gente está falando isso baseado na nossa geração, né, mano? Só que agora as tecnologias, elas estão aí, as pessoas estão se relacionando mais através de rede social mesmo, isso para elas traz sentido para a vida. O que eu acho importante é que a gente não se restrinja só a um meio de comunicação, que a gente esteja aberto. Então, ok, tudo bem usar o celular para contactar com outras pessoas, até porque há pessoas que moram no exterior e aí conseguem falar com seus familiares que moram no Brasil, por exemplo, tudo bem. Só que a gente não pode jamais fazer disso a nossa fonte de relacionamento. Assim como nós dois, né, não cabe para a gente ficar sempre só no contato e negligenciar as tecnologias, porque o mundo está avançando, a tecnologia está aí e a gente precisa também estar atualizado. Mas existem casais que vivem numa bolha? Eles entram nessa bolha e o mundo parece que é só aquilo e eles não conseguem enxergar o mundo em volta? Sim. Você se depara muito com isso no consultório? Me deparo, sim. E eu vejo isso, mano, principalmente quando o sentimento, quando a ideia paixão surge. Quando essas pessoas estão apaixonadas. Idiotas, esquecem o mundo todo, não interessa mais nada. Tem gente que fala que é isso. Mas o que eu vejo é que são pessoas que têm uma atração muito forte e que acabam fantasiando muito em torno da relação. Acreditam que elas se bastam. Não precisa mais se vincular a ninguém. Então esquece amigos, familiares e vivem um para o outro. Você nunca teve amigos que sepultaram os amigos? Sim. Relacionando? Sim. Já tive vários amigos que acabam sepultando aquele amigo que entra num relacionamento, faz até o enterro dele. Né? Ó, isso aí morreu. Não, mas é verdade. O cara esquece totalmente, o cara nem atende mais telefone. Isso, e é comum dentro desse... A Regina Navarro Lins, que é uma sexóloga brasileira, eu acho ela muito interessante. Ela Gosto, ela faz uns vídeos de vez em quando. Isso, gosto bastante. Eu acho ela muito interessante. Ela faz essa fala, assim, mano, de que o amor romântico, ele traz esse prejuízo, que é a fantasia. Como se o outro me complementasse, ou o outro me bastasse, aliás. Como se a gente fosse só um só. E aí isso faz com que eu acabe negligenciando todas as outras áreas da minha vida. O que acontece? O relacionamento se rompe, até porque não há uma natureza de eternidade para relacionamentos, né? E aí essas pessoas se percebem sozinhas, abandonadas. A dor vem muito mais forte. Sabe o que me basta? Um ótimo programa. Faz o seguinte, fica comigo, a gente já volta aqui com a nossa psicóloga falando de relacionamentos. Olha pro lado, a tua mulher tá controlando tua rede social? Você tá lascado. Fica comigo. Voltamos aqui na RTV Criciúma, eu sou Mano Dal Ponte e é um prazer ter você comigo todas as noites, sempre com 2 entrevistas inéditas. E faz o seguinte, perdeu essa entrevista? Simples, vai lá no YouTube do Humanos Talk Show que você vai ter acesso a todas as entrevistas completas, pode curtir, te inscreve lá também que é muito legal pra gente. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje comigo, ela que é psicóloga e tanatóloga e o que mais? Psicoterapeuta corporal. Psicoterapeuta, bonito isso. O que faz isso? Que diabo que faz uma psicoterapeuta corporal? É uma abordagem clínica, é uma forma de compreender o ser humano. Eu vejo o ser humano dentro da psicoterapia corporal na sua totalidade,
Então eu analiso muito mais o que fica nas entrelinhas, não a tua fala em si, mas como o teu corpo se mostra para mim durante uma sessão. Eu tenho uma dúvida sobre psicólogo. Sempre que você olha alguém, você está analisando essa pessoa? Inconscientemente? Olha, mano, É meio padrão isso? Eu já lutei muito pra dizer que não, pra dizer que a gente... Eu sabia. que a gente não analisa, mas cada vez mais eu estou aceitando que não tem como separar as duas coisas. É claro que eu não vou analisar com tanta seriedade quanto eu faço no consultório, né? Mas nas minhas relações pessoais, eu entendo, né, a melhor a dinâmica do sujeito, eu consigo compreendê-lo melhor. Tá, e por ser psicóloga, os seus relacionamentos são melhores ou não? Você consegue entender os relacionamentos de uma forma mais séria? Ou na hora que você vive isso, você vira humano? Há controvérsias. Eu acredito que a empatia me auxilia muito, eu me colocar no lugar do outro. E a maturidade emocional adquirida também pela minha formação, né? Então isso me auxilia a lidar de uma forma muito mais pacífica dentro dos meus relacionamentos. Tá, eu quero saber dos outros relacionamentos. Acho que é melhor. Eu acho que é melhor. O psicólogo não interessa. O que as pessoas fazem de maior loucura por ciúme que você já viu? Você já viu muita coisa insana por ciúme? Não, eu não diria que insano, eu diria que até muito comum e que cada vez está mais deturpado, assim, com relação às redes sociais, principalmente, ao controle do outro. Eu já vi algumas coisas, assim, por exemplo, de riscar o carro da pessoa. Barraquinho, assim? Mas escondido, né? Ir lá riscar o carro da pessoa só para dar um sinalzinho, assim, né? Eu sei o que tu tá fazendo. E já vi algumas coisas nesse sentido. Já vi umas situações também muito particulares, mas não cabe colocar aqui por uma questão de ética. Mas o que eu acho bem doloroso é quando a pessoa enciumada, ela não reconhece o limite do amor próprio. O limite dela, você fala? Dela, do amor próprio, né? É quando ela ultrapassa. Eu entendo que há um sofrimento, eu entendo que há uma dor pela traição, pela rejeição, ou por uma rejeição que se passa só dentro da cabeça dela, né? Ela acha que está sendo rejeitada. E às vezes não está. Não tem evidências para isso, né? Que pautem essa rejeição. Mas aí é muito doloroso porque essa pessoa ela acaba perdendo os limites. Ela se coloca em risco. Ela, às vezes, promove coisas dentro da relação que não são benéficas para ela. Como, por exemplo, tentar uma gestação. Para ver se segura o relacionamento. Sabe, nesses aspectos, assim, eu falo isso tanto do homem quanto da mulher, tá? E é bem delicado, porque aí você acaba percebendo que essa pessoa, ela não tá conseguindo fazer um contato consigo. Ela não tá se enxergando como um eu, como um ser humano. Ela só enxerga o outro, como o detentor do prazer, da felicidade dela. Ter um pouquinho de ciúme faz bem? Essa é uma pergunta que eu sempre achei interessante, sabe? Qual o limite do ciúme para você ter? Olha, pode fazer bem. Se as pessoas conseguirem lidar com isso, se esse ciúme for saudável, é que ciúme tem a ver com medo da perda. Medo da perda é inevitável, todos nós temos. A gente precisa dosar esse medo da perda para que a manifestação, ou seja, o ciúme, não seja prejudicial. Sabe que o homem, eu vou explicar para você que é psicóloga, que não sabe tudo sobre o homem. Com certeza. Todo homem adora ver sua mulher bem vestida. Adora, quando vai numa festa. Só que quando chega na festa e os outros homens começam a olhar para ela, ele fica puto. Olha uma coisa muito do homem, sabe? É verdade isso. Ele adora que a mulher saia linda, ele olha e diz, nossa, minha esposa. Orgulho, né? Orgulho. Aí, de repente, quando os outros começam a olhar, ele fica pé da vida. É o fálico narcisista, né? O que é um fálico narcisista? São aquelas pessoas, e isso acontece com os homens, né? A mulher é a histérica, o homem é o fálico narcisista dentro da abordagem de William Reich. Explica a histérica primeiro. Depois você fala o fálico narcisista. É que é a mesma coisa. Ah, tá. É que o nome é bonito da mulher, histérica, combina com a mulher. Não é, mas a histeria da psicanálise não tem mais nada a ver com a histeria de conversão. É diferente, tá? Histeria de quê? De ser louca, assim? Aquela coisa... não tem nada a ver. De não conseguir mais enxergar, de mobilizar uma parte do braço porque viu uma situação traumática. Não é essa histeria de conversão. É uma histeria caracteriológica. Bom, o fálico narcisista, ele é aquela... Eu digo que é a criança. É um menino que ele gosta de mostrar. Ele gosta de aparentar. Então, é o carro, são os seus bens, entende? E a mulher, porque aquilo para ele é um objeto. É uma conquista, é um objeto. Isso, então ele dá muito mais valor para a quantidade do que para a qualidade da relação.
Inclusive, são pessoas, os maiores índices de traição no mundo masculino se dá com fálicos narcisistas. Aquelas pessoas que precisam bater no peito e dizer, eu consigo, eu posso. Quando o cara mostra muito é porque vai trair. Não posso dizer dessa forma generalizada. Presta atenção. Tá mostrando bastante, vai te trair. Mas é porque você pensa, né, mano, qual é o objetivo de mostrar? Qual é o objetivo de eu aparentar? Se eu me sinto seguro o suficiente, eu não preciso disso. Isso não é pra mostrar pro outro? Sim. É justamente pra mostrar pro outro, né? Olha como eu me importo com você. Então, por isso que eu falo que o narcisista é aquela criança que quer mostrar pra mãe que é bom. Ó, mãe, consegui fazer isso aqui. Olha, mãe, meu desenho é o mais bonito da classe. Pra mãe dizer, filho, tu é o melhor. Então, é a criança que fica fixada nessa recompensa, nessa valorização. E a mulher é a mesma coisa, é a mesma coisa. relação. Então a mulher é muito sedutora, a mulher é muito sensual, ela utiliza de vários artifícios, ela faz uma leitura do homem para ela poder se apresentar, se jogar. Inclusive tinha um professor meu que ele falava que a mulher histérica era como aquela gatinha que ia chegando assim, meio que, sabe, contornando a pessoa para poder ganhar a atenção. Tá, mas assim, vou fazer essa pergunta depois. Casal que fica postando muita foto em rede social, tem alguma coisa errada? Obrigado, você respondeu. Não precisa nem dizer nada, a gente já entendeu essa daí, tá? Tem, né? Tem. Tem, né? Postou demais, né? É que você nunca sabe qual é o limite de mais e de menos, né? Exato. É porque, como eu estava falando, se vive só para rede social, a gente já tem que ficar com uma luzinha vermelha acesa, né? Por que está vivendo só para rede social? Como é que está a sua vida real? Às vezes não está existindo. E, muitas vezes, a rede social é uma forma de a gente mostrar que está feliz. Tá, e o casal que não posta nada? Também não é garantia de sucesso na relação. Às vezes, são pessoas inseguras, com uma grande insegurança. É que o ser humano é complexo, né? E que bom que é. São pessoas muito inseguras que entendem que não podem se relacionar a outras pessoas porque vai comprometer o relacionamento. Então, não postam nada em rede social. Tem algum manual de boas práticas de ciúme? Existe alguma coisa que defina o que dá pra fazer e o que não pode, assim? Psicoterapia. Tá, mas como assim? Fazer psicoterapia, se conhecer o suficiente, desenvolver amor próprio. Porque se eu me conheço o suficiente, se eu gosto de mim o suficiente, eu vou entender o que eu mereço e o que eu não mereço. E qual é o meu limite, Jéssica? Quando é que eu sei que eu estou ultrapassando o meu limite? Quando você está trazendo sofrimento para si, ao invés de trazer paz, né? Então, quando eu percebo que eu estou colocando a minha vida e a minha saúde psíquica em risco por conta de uma relação. Não durmo mais, não tenho mais apetite ou como demasiado. Não consigo mais me relacionar a outras pessoas, tenho, por exemplo, taquicardia, né? Então, quando eu percebo que esses sinais estão aparecendo, acende a luzinha e aí eu preciso procurar um psicólogo para fazer um tratamento. Até porque muitas vezes a conversa entre o casal não flui mais direito, né? Normal com os relacionamentos. Né? Quando é que o casal sabe que está na hora de procurar um psicólogo? As falhas na comunicação é o maior critério para a separação. Então, a dificuldade de se comunicar com o outro. Quando a gente percebe que, poxa, eu estou falando, meu marido não está entendendo, não está tendo uma sintonia na conversa, aí é importante a gente procurar uma intervenção, um psicólogo para nos auxiliar. Sabe uma coisa que eu acho bem problemática no relacionamento? A palavra óbvio. Quando você acha que o que você fala é óbvio para o outro. Tem muito disso? Tem sim. E eu costumo sempre contar para os meus pacientes a historinha da pessoa que queria muito ver o parceiro e ficar junto com ele. Estavam se conhecendo, mas gostavam muito dele. E aí ela disse o seguinte, olha, vamos na igreja? A missa vai estar bonita e tal. E ele disse, vamos. Ele foi, ela foi, em carros separados. Chegou lá, ele viu a missa, ela viu a missa separados. Cada um foi embora no seu carro. Por quê? Para ela estava muito claro que ela queria ficar com ele na missa, mas ela não disse isso para ele. Ela só disse, vamos na missa, vai estar bonita. Tá. Então, fica subentendido, as pessoas infelizmente têm essa dificuldade. Ela deveria dizer, vamos na missa comigo? Quero ficar contigo. Tá, entendi. Não precisaria nem usar a missa. Ah, tá. Eu quero ficar um tempo contigo, eu tô com saudade de ti, eu preciso da tua companhia. Mas isso não é exclusivo das mulheres. Não, de Homens e forma mulheres alguma. têm problema em dizer o que estão pensando. Principalmente os homens, mano. É mesmo? Sim, devido à nossa sociedade patriarcal, os homens entendem que expressar o que sentem é sinal de fraqueza. Fragilidade. Quando na realidade é uma vulnerabilidade que todos nós temos por sermos humanos. Homem não pode chorar? Deve chorar.
Se homens chorassem, eles não precisariam reforçar o estereótipo masculino que traz tanto sofrimento para eles. Homem que chora em desenho da Disney é problemático? De forma alguma. Ufa, isso eu não saí bem. Eu choro sempre nos desenhos da Disney. Eu acho tão bonitinhos. Eu fico triste. É importante a gente manter essa capacidade de se emocionar, de se tocar por algo, de se deixar ser tocado. Senão a gente vira robô, né? Tá, Ninguém o que gosta não de fazer? sofrer. Vai lá, fala pra quem tá em casa na câmera 1 aqui, ó. O que não fazer no seu relacionamento pra ele dar certo? Olha só que complexo, né? Mas, sem dúvidas, a gente não pode se negligenciar para manter uma relação. Antes de qualquer coisa, nós temos que cultivar a nossa casinha interior, o nosso eu, para a gente poder oferecer um lugar aconchegante e confortável para o outro. Que bonito isso. Gostei. Quem quiser te encontrar, Jéssica, encontra onde? Vai. Pode me encontrar nas redes sociais, eu estou no Instagram. Na rede social, você tá. Depois de tudo isso que você falou, você tá na rede social. Com certeza, é uma ótima ferramenta. Eu estou no Instagram, no @psicóloga Jéssica Horácio, e tenho um consultório em Criciúma, faço atendimento online também. Casais, individual, Isso, terapia jovem, individual. velho, criança, tudo? Não, criança eu não atendo. Atendo a partir dos 18 anos. Eu escolhi atender pessoas acima de 18 anos por uma questão de identificação mesmo. Então... Criança acho que é difícil, não é? Eu não diria que é difícil, mano. Se a gente tem a didática, se a gente tem essa identificação, é como atender um idoso ou um adulto jovem, né? Mas é por uma questão pessoal mesmo, de identificação. Então, eu fiz essa escolha, atendo a partir dos 18 anos e é isso aí. É isso? Muito obrigado, Jéssica, pela presença. E fica a reflexão para você que está em casa. Como anda o seu relacionamento? Tem muito ciúme envolvido? Bate um papo com a Jéssica que ela vai te ajudar a resolver. E não esqueça de uma coisa, ciumentos ou não, somos todos humanos.